Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula, nós vimos que, ao acrescentar um soluto não volátil e não iônico a um solvente puro, como por exemplo, acrescentar glicose à água, que algumas propriedades físicas do solvente são alteradas. Eu vou representar aqui novamente o diagrama de fases da água. Aqui nós temos a curva de congelamento, a curva da vaporização e a curva da sublimação. Nós vimos que ao acrescentar glicose à água, que a curva de congelamento sofre um abaixamento, assim como a curva da vaporização. E nós vimos na aula anterior que esse abaixamento das curvas representa três efeitos diferentes. O efeito tonoscópico, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor, o efeito ebulioscópico, que é o aumento da temperatura de ebulição, e o efeito crioscópico, que é o abaixamento da temperatura de fusão. Todos estes efeitos provocados pela adição de um soluto não volátil e não iônico em um solvente puro. Estes efeitos são os chamados efeitos coligativos e serão objeto de estudo da nossa aula de hoje. Mas estes efeitos já foram estudados por vários cientistas. E nós vamos mencionar um cientista francês chamado François-Marie Raoult, que ao estudar os efeitos ou propriedades coligativas, enunciou o seguinte. O Raoult disse que ao acrescentar um mol de soluto em 1 kg de solvente, vamos considerar que este solvente é a água e que aqui nós temos 1 kg de água, nós vamos acrescentar um mol de soluto, sendo que este soluto tem duas propriedades obrigatórias. Ele deve ser não volátil e não iônico, como por exemplo a glicose. O Raoult enunciou que sempre que nós acrescentarmos um mol de soluto não volátil não iônico em 1 kg de solvente puro, serão observados sempre os mesmos efeitos tonoscópico ou ebulioscópico ou crioscópico. Este enunciado ficou conhecido como Lei de Raoult, que é o nome do cientista. Vamos lembrar que 1 mol de soluto em 1 kg de solução nos dá uma medida já conhecida de vocês, que é a molalidade, representada pela letra W. Todos os efeitos coligativos são diretamente proporcionais à molalidade da solução. Pensando no efeito tonoscópico, que é dado pela variação da pressão máxima de vapor sobre a pressão de vapor do solvente puro, vamos lembrar que a variação da pressão é igual à diferença entre a pressão do solvente puro e a pressão inicial da solução. Esta razão será igual à constante T vezes a molalidade da solução. A constante T é chamada de constante tonométrica molar do solvente. Pensando no efeito ebulioscópico, que é a variação da temperatura de ebulição, que é igual à diferença da temperatura de ebulição da solução menos a temperatura de ebulição do solvente puro, esta variação será igual à constante E vezes a molalidade. A constante E é a constante ebuliométrica molar do solvente. E pensando na crioscopia, ela é igual à variação da temperatura de congelamento, que é dada pela diferença entre a temperatura inicial de congelamento do solvente menos a temperatura inicial de congelamento da solução. Essa variação
é igual à constante criométrica do solvente vezes a molaridade da solução. Vamos lembrar que a molaridade é igual a 1000 vezes a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente. E em qualquer uma dessas equações em amarelo, a molaridade pode ser substituída por esta equação. Se a molaridade for igual a 1 para todos os efeitos, o valor do efeito coligativo será igual à própria constante. Então, podemos dizer que a constante é o efeito coligativo de uma solução 1 molar, mas é possível determinar cada uma das constantes. A constante Kt é igual à razão entre a massa molar do solvente sobre 1000. Já a constante Ke, que é a constante ebuliométrica, é igual a R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes T0 elevado ao quadrado. T é a temperatura absoluta de ebulição do solvente puro, dado em Kelvin, sobre 1000 vezes LV. LV é o calor latente de vaporização do solvente puro, dado em calorias por grama. E a constante criométrica é igual a R, constante universal dos gases perfeitos, vezes T0 ao quadrado, que é a temperatura absoluta de ebulição do solvente puro ao quadrado, dada em Kelvin, sobre 1000 vezes LF, que é o calor latente de fusão do solvente puro, também dado em calorias por gramas. Na próxima aula, nós veremos uma aplicação direta da lei de Raul. Fiquem conosco e continuem estudando.